Eles vão lá em seguida. Agora sim, nós estávamos sem o áudio. Vamos dar boa noite. Queridos irmãos, muito boa noite. Boa noite a todos. Então, sejam bem-vindos ao Jesus em Família. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão chegando pela primeira vez e aqueles que já são nossos companheiros antigos, porque, afinal de contas, dia 27 nós comemoramos o quê, meu amor? Dia 27? É. O que nós comemoramos dia 27? Um ano. Um ano de Jesus em Família. Nós começamos em 27 de março de 2020, aqui no Facebook. Inicialmente eu e o Paulo, né? Depois de um mês, nós tivemos nosso primeiro convidado, que foi o André Souza, que nos deu a honra de participar como palestrante aqui conosco, né? E se tornou o padrinho do nosso Jeff, né? É verdade. E cada mês que foi se passando, nós tivemos mais convidados especiais. E hoje nós temos o nosso convidado especial, que é o João Miller, que fará hoje uma exposição para nós. Boa noite, João Miller. Boa noite a todos, uma satisfação estarmos aqui mais uma vez. Vamos fazer a nossa prece, então, de abertura. Em seguida, o João Miller vai discorrer sobre um tema bastante interessante. Aliás, uma personagem muito interessante aí do nosso convívio na nossa Sociedade Espírita Paz e Amor. Convido a você, então, para, se quiser, fechar os seus olhos, no objetivo de elevar o seu pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais da Corrente Socorrista de Paz e Amor, nossos benfeitores, amigos que vêm em nosso auxílio, na casinha de cada um de nós, no local onde cada um de nós se encontra neste momento, nos trazendo aquilo que nós necessitamos. A força, a paz de espírito, a perseverança, a calma, o entendimento entre os familiares, o discernimento daquilo que nós precisamos para resolver os nossos problemas e assim podermos enfrentar as nossas provas da melhor maneira possível. Neste momento importante que cada um se vincule ao seu anjo de guarda e realmente, de todo o coração, exponha as suas necessidades, porque este é o momento em que nós recebemos, através do Evangelho no lar, tudo aquilo que nós precisamos. E assim, agradecemos ao Pai por esta oportunidade bendita e damos por aberto o nosso trabalho da noite de hoje, com o nosso querido João Miller. Vamos tratar de alguém muito especial, João Miller? Isso aí, pelo menos para nós. Vamos ver se a gente torna essa pessoa tão incrível
querida também, especial para mais pessoas. Conte para a gente sobre quem é que você vai falar hoje, João Miller. A palavra é sua, meu querido. Está certo. Inicialmente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, não só na Casa de Paz e Amor, que é uma coisa que nos enche de alegria, de estarmos em família, realmente, abraçados, envolvidos por essa família maravilhosa que é a família Paz e Amor, essa família espiritual da qual, com certeza, nós fazemos parte há muitos anos, ainda que a distância física nos separe, e dentro, então, dessa alegria de estarmos aqui no Paz e Amor, essa alegria, dentro da alegria, que é estar no Jesus em família. Então, eu entendo que a gente esteja aí naquela roda de conversa ao redor da mesa, aquela roda da família realmente falando, recordando histórias de Jesus, do Evangelho, aquelas histórias bonitas que tocam o coração da gente. Nós, há um tempo atrás, estávamos falando sobre o nosso querido Ángel Aguaró, e nós dizíamos que ele tivera uma importância muito grande junto ao espiritismo, o movimento espírita, além do Paz e Amor, da Federação, do Movimento Espírita Brasileiro, Argentino, Uruguai, Paraguai, teve uma importância muito grande dentro do movimento espírita espanhol também, de onde ele vinha, de onde ele veio, e que, além de colaborar com a Federação Espírita Brasileira, ser um dos fundadores da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ele fora um dos fundadores da Federação Espírita Espanhola. E nós dizíamos que dentro de tantos contatos e correspondentes dele estava a nossa querida, então, visitante da noite, vamos dizer assim, ou a mestre de cerimônia das nossas histórias, que é a nossa querida Amália Domingos Soler, a grandama do espiritismo, a cronista dos pobres, como ela também ficou conhecida. É bastante desafiador falar a respeito de alguém que, de uma maneira talvez injusta, fora do Paz e Amor, talvez, ou de alguns círculos de pessoas, e aí se contam também conhecidos meus e eu próprio, né? Porque quem é amigo de Aguaró é amigo de Amália, não há como, eram grandes amigos, foram grandes ceareiros, tiveram um projeto em comum de serviço pela divulgação do espiritismo, trabalhadores estilo Paulo de Tarso, divulgadores mesmo, de sair para a rua, de falar em público, de ir para jornal, de escrever artigo, né, de combater, né, com as letras aqueles que atacavam a doutrina espírita num ambiente hostil, de muito preconceito religioso. Então, a Amália é alguém especial em todos os sentidos, mas ela deveria ser mais conhecida também porque ela foi alguém bastante à frente do seu tempo. Era, digamos, poderia-se dizer, uma das primeiras feministas, foi uma mulher de coragem que rompeu os limites, digamos assim, do próprio mundo em que ela vivia. E na noite de hoje a gente vai tentar trazer um pouquinho de quem essa pessoa tão especial foi, desfazer alguns equívocos, talvez, que às vezes as pessoas também têm. Ela nasceu, então, na Espanha, e além do nosso conhecimento, do conhecimento que as pessoas têm dentro da doutrina espírita dela, ela também é bastante conhecida como uma grande poetisa espanhola. E ela nasceu na cidade de Sevilha, na região da Andaluzia, que, na época
do domínio árabe, antes da reconquista pelos cristãos, nós sabemos que por muitos séculos, a partir do ano 800, 900, por aí, os árabes tomaram a Península Ibérica e ali ficaram por vários séculos, inclusive deixando grande cultura, inclusive para nós, muitas palavras do nosso português têm origem no árabe, por conta da Península Ibérica ser povoada e comandada pelos árabes. E a cidade de Sevilha era um centro econômico desta região. O símbolo dessa cidade é a Torre da Giralda, que tem um antigo minarete, então, do tempo dos árabes, dos mouros, que foi transformado depois, com a Reconquista Católica, num campanário, e no topo dele tem um ornamento, um minarete que gira conforme, como se fosse uma rosa dos ventos, enfim, que é exatamente La Giralda, né, que dá o nome à torre. Depois, quando há a Reconquista, essa cidade também se torna muito importante, porque é daquele porto que saem as grandes expedições rumo às colônias, as descobertas espanholas, e é uma região, então, que tem uma pujança gigantesca, até que este país, né, e de resto toda a Europa, sofre não só uma deterioração interna que é anterior à Amália e depois vai prosseguir no futuro, desencadeando numa dos piores episódios da nossa história, que foi a Guerra Civil Espanhola, que depois foi imortalizada, né, na pintura agora me fugiu o nome do pintor. Então, a Espanha, ela foi invadida, né, por Napoleão Bonaparte, como de resto todos os países, no começo do século XIX. Inclusive, o único país que não foi subjugado foi Portugal, porque o rei fugiu para o Brasil, e isso modificou completamente a história do Brasil, né, com a chegada da corte aqui ao Brasil, e que depois nós vamos ter ali naquela mesma a derrubada, né, do rei espanhol, e isso traz depois que Napoleão é derrotado, isso traz uma grande pobreza para toda a Espanha, especialmente essa região de Sevilha, na Andaluzia. E a Amália vai nascer, então, e por isso que eu me estendi um pouco mais, numa região em que houve muita prosperidade, mas que nesse momento está tomado por uma grande pobreza, uma grande dificuldade econômica, em que nós temos uma monarquia bastante enfraquecida, porque quem reina ali é a rainha Isabel II, que é uma menina ainda, que assume, tendo por regente a sua mãe, Maria Cristina, e que sofre ataques de Dom Carlos, que era um parente que tinha pretensões ao trono e que organiza revoltas para tentar derrubar a monarquia. E quem realmente tem poder nesse contexto todo é a Igreja Católica, né? Ainda restam resquícios da Inquisição muito fortes. A Inquisição ainda atua na Espanha, e esse poder todo vai desencadear depois, em 1861, inclusive no Auto de Fé de Barcelona, né? Nós estamos, então, Amália Soler é contemporânea de Allan Kardec. Ela nasce em 10 de dezembro de 1835. E a codificação, como nós sabemos, é de 1857. Então,
Com o lançamento do Livro dos Espíritos, Amália está com 22 anos de idade, ela é contemporânea de Kardec e vive justamente no país que, depois da França, vai ter a maior pujança em termos de propagação da doutrina espírita. Então, nasce essa menina num contexto extremamente complicado. O seu pai, ela não chega a conhecer, porque ele falece numa viagem, e antes dela nascer, e num reino que atravessa um grande movimento de ataques políticos, um reino enfraquecido, onde a igreja tem um poder muito grande. E também nós vamos ver que é nesse contexto, e a gente falou, né, quando falamos do Aguarô, que ele tinha toda aquela influência de lutar pelo direito dos pobres, dos trabalhadores, inclusive participou de sindicatos. Essa é uma força que também surge agora, que é o povo em busca de melhores condições de vida e também se revoltando contra o governo. É uma época também em que existe, como toda época de pobreza, muita criminalidade. Então, ficam muito famosos naquela época os bandoleiros andaluzes, que inclusive foram cantados em versos, mas eram criminosos que invadiam cidades, roubavam as casas, destruíam lares, matavam pessoas. Então, imaginem este mundo em que a nossa querida Amália vai retornar. Já nasce sem o pai e com apenas 8 dias, ela sente os primeiros sintomas daquilo que vai atormentá-la por toda a sua existência, que é um problema renitente de visão. Ela, com 8 dias, ela fica completamente cega e dá início a uma série de episódios de uma infância que a gente talvez não considerasse uma infância que fosse feliz, né? Perdeu o pai antes de nascer, com 8 dias fica cega e ela é curada aos 3 meses por um farmacêutico, utilizando-se de homeopatias, que as homeopatias, aliás, para uma pessoa pobre como ela, vão ser provavelmente reforçadas pelo atendimento dos espíritos benfeitores, vão ser os fatores de cura, ou de alívio, aliás, melhor dizendo, desse grande problema de saúde que vai acompanhá-la por toda a sua existência. Mas, superada, então, ela não fica com a visão perfeita, mas pelo menos não está mais cega, começam alguns anos, digamos assim, em que essa criança está amparada por sua mãe, envolvida, abraçada pela sua mãe, e há uma relativa segurança, porque ela tem com a mãe uma ligação espiritual muito grande, e também a mãe com a filha. A mãe dela, já aos 5 anos, a alfabetiza, porque sabe que ela irá viver uma existência de grandes provações, porque ela viúva, né, a filha mulher, numa situação de extrema pobreza, com muita criminalidade, com muito preconceito, uma sociedade machista e extremamente capitaneada aí por questões religiosas, de perseguições políticas e religiosas, com um constante cheiro de guerra no ar. Então, ela vai narrar nas suas memórias, né, abrindo aspas, então, para Amália, né? Em meus olhos, que ficaram muito imperfeitos, não sei o que via, mas o certo é que se consagrou em absoluto a mim, falando da mãe, não é?
e não teve outro afã senão o de tornar-me feliz, zelando para não se descuidar nem de leve com a minha educação. Basta dizer que, quando completei 2 anos, começou ela a tarefa penosa de ensinar-me a ler, obtendo como prêmio do seu afã que, aos 5 anos de idade, eu já lesse em voz alta 2 horas por dia. Nossos espíritos se uniram de um modo tão admirável que só no olhar nos adivinhávamos os pensamentos. Isso está na obra, né, Memórias. No Brasil foi traduzido como Minha Vida, né? Então temos as Memórias de Amália Domingos Soler, não sei se estão conseguindo ver, editora Clarim. Essa edição é antiga, talvez tenha sido relançada, espero que tenha, porque normalmente livros históricos são de edição única, as pessoas não procuram muito, né? Então, inclusive, ela faz uma de suas poesias mais famosas, e ela é conhecida na Espanha como uma poetisa, que é o que ela escreve durante toda a sua vida, e é o que ela, talvez, se ela tivesse condições financeiras para isso, teria sido o trabalho, enfim, a que ela se dedicaria por toda a vida, que seria de poetisa. Então, ela tem, depois, quiserem dar uma olhada, o poema A Uma Rosa, em que ela dedica à sua mãe. Então, é um poema mais extenso, não vou também, senão vai acontecer como sempre, né? Acaba faltando tempo. Então, essa relação de amor entre mãe e filha, de relativa segurança, vai ter um grande baque quando ela está com 25 anos, 1860, 61, que é quando a Guarô reencarna também, não é? Por aí. Quando a sua mãe vai acabar por desencarnar. Então começa, né, a fase mais difícil da existência de Amália. Mas também, conforme a gente vai ver, é uma fase redentora. Então, nós não podemos ver Amália desligada da questão da fé, da resiliência, da superação. A gente vai perceber que esse problema de saúde dela, dos olhos, faz com que a palavra luz, nos dois sentidos, na luz da visão e depois de muitas tribulações e sofrimentos também, a questão da luz espiritual, vai ser uma palavra-chave na vida dela. Tanto é que ela retoma, inclusive no título dos seus artigos, e depois os seus livros, e inclusive periódicos, revistas, jornais, enfim, que ela cria posteriormente, a palavra luz vai estar sempre presente. Um dos periódicos mais conhecidos é La Luz del Porvenir. Também La Luz en el Camino, a luz que ela pede também em determinado momento de extremo sofrimento, em que ela roga a Deus que não a abandone, e ela pede a luz, né? E que ela recebe uma intuição, um recado no sentido de que a luz não lhe faltará. Começa, então, anos de grande penúria, a relação que ela mantém com os familiares do seu pai, que ela perdeu antes dela nascer, não são das melhores. Eles ofereceram a ela 2 soluções que não se coadunavam nem um pouco com essa menina inteligente, com essa moça inteligente, que já era livre pensadora, que tinha suas ideias, que era uma lutadora, uma defensora dos direitos da mulher. Uma delas era entrar para um convento. Obviamente, ela seria uma solução, entre aspas, prática, né, que se encontrava à época para muitas mulheres.
vai para o convento, você vai, né, enfim, conseguir sobreviver, porque a sociedade não abria caminhos. Ela, obviamente, não concordava, já na época, com muitas das teses expostas pela igreja, mesmo porque a política e a igreja estavam extremamente misturados nessa Espanha muito belicosa, muito envolvida em guerras, e também porque ela tinha em si já o âmbito do livre pensar, da liberdade de pensamento, de decidir por si. Era uma pessoa extremamente buscava sua autonomia, tomava suas decisões. E é por isso que ela também vai recusar a segunda opção que a família lhe dá, que é se casar com um homem mais velho, né? Com um solteirão, com um viúvo. Então, ela teria recursos financeiros, ficaria sob as ordens desse marido, enfim, um casamento de conveniência. Mas ela se nega peremptoriamente, não só pela questão da liberdade, que lhe é tão cara, como também por não conseguir ver no casamento, por conveniência, ser extremamente contrária a essa figura do casamento arranjado. Então, ela vai optar pelo caminho mais difícil, que é ficar sozinha, não se casar, enfrentar essa sociedade machista, extremamente perseguidora da mulher, especialmente a mulher que, como ela, com 25 anos de idade, ainda não havia se casado. Era algo inaceitável na época. E ela passa por extremas dificuldades e vai a Madrid, né, a capital da Espanha. Ela então sai de Sevilha, arruma Madrid, e lá não encontra, embora ela esperasse que em Madrid, uma cidade maior, houvesse mais oportunidades, talvez até maior abertura de pensamento, ela não vai encontrar isso lá. E ela chega a viver por um bom tempo né, como uma mendiga, pedindo esmolas, fazendo pequenos trabalhos, apesar das suas dificuldades da questão da visão, ela trabalha com costuras, fome, passou muita fome, buscou albergues para dormir, para receber algum alimento, alguma coisa, não porque ela se negasse ao trabalho, mas uma moça pobre, solteira, ninguém dava emprego. Ninguém daria emprego. Então, ela conseguia sobreviver exatamente fazendo trabalhos, costuras, basicamente pequenas costuras, que foi o ofício que a sua mãe lhe ensinou. Mas, justamente, esse trabalho ele exige muito da visão, né? Que ela tinha uma deficiência muito grande. Ela tinha uma visão muito limitada. E a costura, esse trabalho de costura, castigava ainda mais e agravava a doença dela. E é nesse momento em que ela confessa que, no desespero, da fome, da solidão, em que todos fecham as suas portas, ela sozinha na grande cidade, ela chega a pensar, inclusive, em suicídio. Ela relata isso em suas memórias. Mas, numa noite aí de grande amargura, em que ela tinha perdido todas as noções de Deus e ficava se perguntando, enfim, sobre a sua mãe, que não estava mais ali, será que não tinha acabado tudo? E justamente nesse momento, a mãe lhe aparece. Ela tem uma visão da mãe desencarnada e aquilo transforma ela, toca ela muito profundamente, faz ela voltar para a religião, se voltar para Deus. Não encontra essa resposta nos templos católicos, nas igrejas,
e surpreendentemente, vai se sentir acolhida em templos luteranos, templos evangélicos. Né? Ela assiste às falas dos pastores, aquilo talvez não a conforte completamente, mas ali naquele contexto ela se sente abraçada, acolhida, auxiliada por esses irmãos que não, pelo menos não a perseguem e não têm tanto preconceito, inclusive a auxiliam. Ela segue tentando escrever versos e a costurar, fazendo esses pequenos trabalhos de costura e a frequentar, então, esses templos evangélicos. Evangélicos, no caso, luteranos, né? Hoje em dia, quando a gente fala em evangélicos, muitas vezes nós estamos falando de igrejas neopentecostais, né? Mas a sua visão vai se agravando cada vez mais e ela acaba, então, sendo encaminhada para um médico homeopata, porque ela estava ficando quase cega. Ela já estava praticamente cega de novo. E esse médico homeopata, que era materialista, não acreditava em Deus, não acreditava em nada, né? Houve sua história de pobreza e desespero e tudo mais. Ou seja, era materialista, mas era alguém que tinha uma caridade, uma preocupação, uma empatia com o outro muito grande. Se compadece dela e refere a ela que, poxa vida, talvez você se interessasse aí, tem uns caras, e a palavra que ele usa é uns loucos, adeptos aí de uma novidade chamada espiritismo. De repente, aí eles têm umas teorias, aí de repente você, né, você que está nessa vida, nesse desespero todo, você encontra algum consolo aí, porque nas religiões mesmo que estão por aí, eu não acredito neles, nesses loucos aí. Mas eu tenho certeza que, já que você está buscando uma religião, alguma coisa, você vai encontrar, de repente, né, nesse pessoal aí, algo melhor do que a igreja que está por aí. E ele tinha com ele uns jornais ali, uns folhetos espíritas, e ele entrega para ela. Na época, principalmente na Espanha e na França, os espíritas tinham essa característica de serem divulgadores agressivos no bom sentido, de escreverem, fazerem resumos, excertos da doutrina e distribuírem para o público em geral. Saírem às ruas, se recebesse a oportunidade de falar em público, falavam em público. Nós vamos ver essa característica também no começo aqui do século XX, aí, quando a Guarô, né, está em Porto Alegre também. Nós vamos ter os grandes oradores que falam em salas de cinema, em teatros, né, durante o dia, falando sobre a doutrina espírita. Então, ela recebe esse folheto e ela lê aquilo e aquilo, poxa vida, isso aqui é o que eu sempre acreditei, é isso mesmo. Né? Ela se torna espírita com base num folheto, né? Um jornal. E a partir dali, ela, na extrema pobreza, não tinha nem as obras da codificação, ela vai receber as obras da codificação muito tempo depois. Esse médico, então, consegue evitar a sua cegueira, consegue melhorar um monte a visão dela, embora os problemas vão persegui-la pela existência toda, e continua, sempre que ele recebe um folheto, alguma coisa, ele também vai atrás, vai repassando para ela. E ela, enquanto não conhece mais espíritas, ela começa a escrever artigos para revistas, para jornais e periódicos espíritas, para receber esses jornais para poder ler. E, aos pouquinhos, é claro, ela vai se envolvendo com o movimento, vai conhecendo grupos espíritas, começa a conviver com espíritas e começa a escrever também escrever muitos artigos, publicar em vários jornais, como o primeiro artigo dela saiu no jornal inclusive
da cidade de Alicante, ali, que inclusive o Aguaró depois passaria por ali, que era no jornal, deixa eu ver aqui, La Révélation. Sai um texto dela, né, e é uma poesia. O primeiro texto espírita dela é uma poesia. E depois ela escreve já um artigo doutrinário, que é La Fé Espiritista, que sai pelo El Critério, no número 9, e os artigos dela vão começando a ficar conhecidos. Ela começa a se tornar uma articulista espírita conhecida nos meios espíritas. Em 31 de março de 1875, então há 146 anos exatamente hoje, isso, né? No aniversário de desencarnação de Allan Kardec, aliás, hoje, aniversário de desencarnação de Allan Kardec, 31 de março de 1869. Poderíamos estar falando do mestre codificador hoje também. Ela lê foi dela, né? Então, a poesia, que ficou também muito bela, eu sugiro que procurem, que é a La Memória de Allan Kardec, que passa, então, né, a partir daquele momento, ela oficialmente também se declara como uma propagandista em todos os cantos e lugares que ela for da doutrina espírita. Então, os textos dela vão conseguindo assim grandes conversões à doutrina espírita. Só que o problema nos olhos, a fome e a pobreza vão crescendo muito. Um grupo de Alicante, então, essa mesma cidade, vai convidá-la para que ela se integre a eles e que eles vão cuidar dela nessa parte financeira e que eles assumiriam todas as questões financeiras dela. Ela aceita por alguns meses apenas porque ela passa por uma grave doença. Ela fica 4 meses acamada, mas depois ela volta a costurar, a trabalhar durante o dia e a escrever só à noite, porque ela acha errado viver do espiritismo. Então, ela aceita essa ajuda, mas ela não quer ser sustentada pelos espíritas. Ela continua trabalhando, fazendo os trabalhos dela de costura, e de noite ela escreve e segue publicando artigos, né? Ela tem uma média de 150, 200 artigos por ano. Uma pessoa com problemas de visão, naquela época, publica em vários periódicos. Depois ela se muda para Barcelona e lá ela se liga a um grupo espírita que é comandada pelo Luiz Lac, que é um médico também, que a acolhe na sua casa, como se fosse um familiar seu, e insiste que ela comece a escrever sobre que ela crie um periódico, enfim, dirigido especialmente à mulher espiritista, à mulher espírita. E surge um periódico, o primeiro periódico criado por ela, que é o La Luz del Porvenir. Só que já na sua primeira edição, ele é censurado pela igreja e fica recebe uma suspensão de 42 semanas de publicação. Claro que não ficou todo esse tempo parado, porque um decreto do Alfonso XII, que depois era o novo rei espanhol, autorizaria ele voltar a circular, mas ela, obviamente, não ficou todo esse tempo sem escrever. Ela criou um outro periódico, né, o El Eco de la Verdad, para não parar de escrever. Então, esse continuou sendo produzido. Então, ela escreve, durante toda a sua existência, muitos artigos, e ela está, nesta época, então, em que ela está com o Dr. Lac, ela está morando em Barcelona, que é a cidade também de Aguaró, onde tudo acontece na Espanha, uma grande efervescência política, religiosa. Ela ali começa a debater com cardeais que atacavam o espiritismo, escreviam obras contra o espiritismo e ela respondia por escrito, em artigos, diversos artigos.
E é lá também que ela vai conhecer um médium muito especial. Vejam que ela, muitos dizem, né, que ela era médium. Na verdade, ela tinha com certeza alguma mediunidade intuitiva, mas ela não era uma médium psicógrafa ostensiva, e ela tinha algumas visões de espíritos, inclusive primeiro deles a sua própria mãe, mas em relação aos quais ela tinha digamos, muita reticência, assim, ela não, mesmo porque ela tinha esse problema de visão, ela ficava desconfiada. Será que não é alguma coisa minha? E lá em Barcelona, ela vai conhecer um médium sonâmbulo chamado Eudaldo. O Eudaldo é que começa com ela um trabalho riquíssimo, em que ela, na verdade, funciona não como médium, mas como uma espécie de Allan Kardec desse médium. É esse médium que vai receber o seu guia espiritual, que é o nosso querido Padre Germano. O Padre Germano se apresenta pelo médium Eudaldo, que era um médium sonambúlico, como guia espiritual de Amália, e ele vai dizer que ele gostaria de contar a ela histórias, memórias suas de uma existência anterior, que ele vivera como padre na França no século XVII, começo do século XVIII, ou seja, há mais de 100 anos atrás da época. Essas memórias a consolariam, por certo, das suas dificuldades, dos seus problemas. Só que a Amália tem uma característica, que é escrever com uma velocidade assim muito grande. Ela era quase que uma taquígrafa. Então, quando o Padre Germano começa a contar as suas memórias, ela, de lápis em punho, imediatamente começa a anotar tudo que o médium fala, para registrar essas memórias que se transformam em dezenas e dezenas e dezenas de pequenos textos, de pequenas lembranças, que foram sendo publicadas de maneira esparsa em vários periódicos e depois, então, consolidadas na obra Memórias do Padre Germano. Eu tenho aqui numa capa antiga, mas que eu tenho muito carinho, eu acho ela muito linda, que é do meu tempo de juventude. Eu acho que deve ter mudado, espero que ainda publiquem. É uma obra maravilhosa que as pessoas precisam conhecer. Inclusive, nós temos em Porto Alegre um centro espírita chamado Amigo Germano, que é o Padre Germano. Talvez os companheiros, querendo evitar algum preconceito, preferiram chamar de Amigo Germano, mas é o Padre Germano. O Padre Germano traz histórias lindíssimas da época em que ele era um pároco, assim como a Amália, muito à frente do seu tempo. Ele não conhecia, não existia o espiritismo, mas ele tinha plena noção, que Deus era pai de todos, de que provavelmente que a vida continuaria. Ele era alguém, um padre que seria espírita se o espiritismo já existisse. É uma obra maravilhosa. Se vocês puderem guardar uma única coisa dessa fala, da nossa conversa aqui, na nossa mesa em família, é isso. Anotem e leiam ou releiam as memórias do Padre Germano. Vocês vão ver que não é pela mediunidade da Amália Domingos Soler. Ela está como autora porque ela escreveu os textos a partir do que ela ouviu do próprio Padre Germano pela mediunidade sonambúlica, psicofônica do Eudaldo, que era uma pessoa muito pobre, muito simples, em Barcelona. O Padre Germano, imaginamos aí o começo do espiritismo no Brasil,
a dificuldade de comunicação e tudo. Então, muitas vezes as pessoas se perguntavam, mas será que ele realmente existiu? Ou era, de repente, alguma coisa do Eudaldo ou da Amália e tal? Em 1932, Chico Xavier, 22 anos, então, um moço, né, recebe uma mensagem de Padre Germano. E essa mensagem, ela consta no livro e foi anexada pela FEB à obra como uma mensagem extra, como um texto extra, que é depois aqui, só um pouquinho, né, o livro acaba e depois tem recordações, que é aqui, então, que é o texto do Chico, recebido pelo Chico, do Padre Germano, né, em que ele diz: formosas recordações das noites da minha aldeia longínqua. Ainda hoje revolvo a cinza dos séculos para buscar as tuas lembranças que me enchem a alma de encantamento e poesia. É um livro lindíssimo. Amália era a grande poetisa do Espiritismo e Padre Germano também. Vai escrever de uma maneira muito, muito bela. Essa mensagem, ela recorda uma mensagem, um texto, uma recordação que consta para trás no livro e que foi escrita por Amália, de uma condessa que era muito malvada, matou seu marido e aprontou várias coisas. E nesta mensagem, Padre Germano traz o pós, né? O que aconteceu com essa mulher e tudo mais. Hoje se sabe, e eu já vi o meu relógio aqui, que Padre Germano, posteriormente, se soube que numa encarnação posterior, ou seja, foi Padre Germano, na França, e numa encarnação posterior, ele foi Cura d'Ars. Reencarnou como Cura d'Ars. E Cura d'Ars era um padre muito parecido com o Padre Germano. Inclusive, se vocês tiverem a oportunidade de ler uma biografia do Cura d'Ars, uma biografia católica, obviamente, porque ele é um santo, né? O padroeiro dos padres. Ele era uma pessoa fantástica. Ele era tão limitado intelectualmente que colocaram ele assim na menor paróquia do interior da França. Mas ele tinha um coração tão grande, sabia ensinar por parábolas aquele povo simples que dali a pouco a França toda o procurava. Então ele foi o grande sacerdote dos sacerdotes. Uma criatura fantástica. E vocês devem lembrar também que eles têm uma mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E essa mensagem é: bem-aventurados aqueles que têm fechados os olhos. Em que Kardec escreve uma mensagem em que uma moça buscava o grupo, a Sociedade Espírita de Paris, para ter a sua doença dos olhos curada, a sua cegueira curada, e o Cura d'Ars traz uma mensagem lindíssima, dizendo exatamente que aquilo não podia ser feito porque aquela doença era necessária para a sua jornada de redenção, enfim, era uma prova pela qual ela precisava passar e se redimir. A gente sabe que não tem acasos. Padre Germano, Cura d'Ars, a cegueira dos olhos, a cegueira necessária, a Amália, problema seríssimo de visão até o final da sua existência. Uma beleza muito grande que nós vemos espíritos que se acompanham e atravessam os séculos, auxiliados uns pelos outros. Amália segue escrevendo e divulgando a doutrina até o final dos seus dias, na sua pobreza material, mas com seus problemas muito grandes de visão, sempre fiel a Cristo, a doutrina espírita e tantos e quantos centenas e milhares de pessoas no mundo todo, né, principalmente em toda a América Latina, nos outros países, principalmente os países de fala espanhola. Amália Soler é uma referência,
várias casas espíritas com o nome dela. No Brasil, menos conhecida, injustificadamente, nós muitas vezes lembramos de algumas pessoas, só Bezerra. A Amália foi tão grande quanto, espalhou a doutrina tanto quanto, é menos conhecida por nós. E depois que acaba, então, né, ela desencarna em 1909, em Barcelona, esse país que tem uma importância tão grande para o espiritismo, inclusive é que realiza o primeiro congresso internacional, né, de espiritismo, e ela continua, né, hoje, quando depois acontece a Guerra Civil Espanhola, os anos aí de 40 anos de ditadura do general Franco, quando a Espanha, onde há muita perseguição aos espíritas, mortes, destruição de templos espíritas que são incendiados, os espíritas são mortos e perseguidos. Quando a redemocratização volta, né, o espiritismo ressurge na Espanha, e a Amália Soler é o grande referencial. Os seus artigos, os seus textos, principalmente agora com a internet, que eles estão aí. Se você só conseguir um pouquinho, né, se virar no espanhol, entrem lá no site da Federação Espírita Espanhola, todos os artigos dela que eles conseguiram resgatar estão lá disponíveis para dar um download gratuito, livros, está em espanhol, tem muita coisa acho que traduzida, se eu não me engano, em português também. Vale muito a pena, está tudo disponível para a gente, a exemplo dos espanhóis, continuar aprendendo com a Amália, como tantos quantos aprenderam aí há mais de 100 anos atrás. A Amália continua conosco, cada vez mais atual, e a sua vida é uma mensagem com a qual temos todos muito a aprender. Muito obrigado. Querido João, muito obrigada a nós que dizemos a você, né? Lembrando que a Amália Domingos Soler é mentora da evangelização da Paz e Amor, não é? E que nós, da Paz e Amor, temos o orgulho de dizer que a evangelização reiniciou. Não sei se você sabe, mas está novamente sendo retomada. Agora a nossa irmã Ilza está coordenando a evangelização com a nossa querida irmã Bebel e toda a equipe dos evangelizadores estão organizando a evangelização online. Então, para aquelas pessoas que desejam colocar os seus filhos em contato com essa realidade tão importante, né? Porque hoje em dia as nossas crianças estão tendo um contato prematuro com a palavra morte, em razão dessa questão da pandemia, e muitas vezes até mesmo os adultos ficam sem saber como responder e como lidar com essa questão. Então, uma excelente oportunidade é proporcionar a eles esses encontros online que a nossa evangelização irá proporcionar de acordo com cada idade, né? Porque as crianças de 10 anos vão para um grupo, as de 12 anos que já não são mais tão crianças, mas enfim, os pré-adolescentes tem outro grupo, os menorzinhos vão para outro, então é tudo muito bem organizado. Nossa Casa de Paz e Amor, da qual a Amália é a mentora dessa parte da evangelização, é muito bem organizada e tem um cuidado extremo com as nossas crianças para que elas aprendam tudo a seu tempo, sem exageros, sem fantasias, né? Porque muitas vezes os pais até têm preocupação, mas vou falar sobre espírito, sobre espiritismo, sobre morte com o meu filho, não está na hora não. Pedagogicamente está tudo muito bem engendrado, de forma que as crianças só recebam aquilo que é o necessário, o importante e o adequado, principalmente o adequado para cada uma das crianças. Então, nós te agradecemos muito por trazer essa dama do espiritismo e essa história dessa dama do espiritismo, porque realmente ela tem esse papel tão fundamental para nós da Sociedade Espírita Paz e Amor. Não é, João? Com certeza. Inclusive, falando de crianças, ela, embora não tenha casado, não tenha tido filhos, ela tinha essa amorosidade
muito grande pelas crianças, se preocupava com a divulgação para as crianças. E a dela, também me recordei agora de uma frase bem marcante, né? Ela dizia que toda mulher, por sua natureza, é sempre mãe. Então, independente de ter filhos ou não, toda mulher é mãe, sempre é maternal, e ela com certeza apoia e está envolvida diretamente, espiritualmente, nessa obra. Bom, João, te agradecemos imensamente, mais uma vez, tu é sempre nosso convidado aqui de honra para fazer as tuas explanações sempre muito encantadoras e muito ricas de informações, de detalhes, né? E que nos envolvem muito. Então, estás já convidado para a próxima. Depois nós marcamos, se tu puder. Tá bom, meu querido? Vamos, então, encerrar nossa atividade dessa noite, pedindo, então, que você se concentre para que, neste momento, nós possamos fazer a prece final. E nesta prece, então, nós pedimos que os nossos amigos espirituais envolvam a todos aqueles que, neste momento, estão sofrendo, vítimas dessa pandemia, dessa doença que assola o mundo todo. Pedimos que todos aqueles recentemente desencarnados possam serem envolvidos por essas bênçãos de luz, de paz, de amor. Pedimos que os familiares daqueles que passaram para a pátria espiritual sejam confortados, amparados, na certeza de que esses amigos estão sendo atendidos por esta nossa querida corrente no plano espiritual e que também estão sendo os que ficam envolvidos da mesma forma, porque sabemos que Deus nos dá somente aquilo que nós podemos suportar como prova. Então, se estamos passando por alguma dificuldade, sabemos que também temos a força. Basta que nós consigamos buscar dentro de nós e pedir este apoio ao nosso Mestre Jesus, que estaremos recebendo de acordo com a nossa necessidade, nosso merecimento. Vamos então pedir por todos os nossos familiares, uma vez que o Jesus em Família é um trabalho especialmente realizado para a família, pela família. Então pedimos por os desencarnados, pelos encarnados, pelos que estão doentes, por aqueles que precisam manter as famílias. Pedimos também que todos possam ser amparados materialmente, que não falte o pão na mesa de cada um de nós e que nós possamos aproveitar esta encarnação para nos tornarmos um pouco mais sensíveis aos problemas dos outros, um pouco mais empáticos, um pouco mais tolerantes, possamos nos tornar pessoas um pouco melhores. Um passo de cada vez. Nós sabemos que a nossa estrada é bastante longa, mas também sabemos que nós, se não dermos o primeiro passo, ou se não dermos pequenos passos, nunca chegaremos ao grande final de um caminho longo que temos aí, que é a nossa evolução espiritual. Agradecemos por todos aqueles mentores que estão organizando essas caravanas de espíritos que acolhem a todos esses familiares que estão conectados aqui conosco, e assim, dessa maneira, em nome do nosso Mestre Jesus, em nome do nosso Pai maior, nós encerramos então a atividade de hoje, desejando uma boa noite, uma excelente semana para todos. Fiquem com Deus e lembrando que nós sempre temos atividades nas terças-feiras às 20h30, que é o apoio espiritual, nas quartas-feiras às 21h e nos sábados às 15h, que é da Paz e Amor Virtual, que somos todos irmãos, então estamos envolvidos aí nessa mesma equipe espiritual. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até uma próxima. Boa noite. Tchau.